a Bíblia é a palavra de Deus, né? Só que, assim, não é qualquer Bíblia, né? Porque Bíblias existem muitas. E se você é de tradição evangélica, se você era de tradição católica, provavelmente a sua Bíblia tinha mais alguns livros. Se você é de tradição evangélica, a Bíblia, que era a palavra de Deus, era uma Bíblia muito específica, que era formada aqui por esses livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E aí, uma coisa muito interessante é que nesse modelo de Bíblia, deixa eu passar aqui o slide, eram atribuídos a Paulo 13 cartas, ou seja, 13 livros desses 27 aqui do Novo Testamento. Bom, 13 de 27 é muita coisa, né? Paulo, ele realmente, quando se atribui todas essas cartas à sua autoria, Paulo realmente ganha um status assim de um grande escritor, de um cara influente. E aí, o que isso gera na gente? Uma memória, uma ideia de um Paulo, assim, poxa, escreva aqui, Romanos, as duas de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas de Tessalonicenses, as duas de Timóteo e Filemão, isso é muita coisa. E aí, se na sua igreja tinha culto de doutrina, como na minha igreja tinha, a gente sempre ouvia a palavra do Paulo, que o Paulo, que tinha, enfim, feito as regras da igreja, é nessa construção que as teologias tradicionais e as igrejas tradicionais trabalham com o Paulo. E aí, o que o Paulo acaba se tornando? Aqui eu fiz essa belíssima ilustração, aqui no peito ele traz esse SP, que não é de São Paulo, é de Super Paulo. Porque se você pega um Novo Testamento com 27 capítulos e um escritor com 13, aliás, 27 capítulos não, 27 livros, e um só escritor com 13 desses livros, o cara é um super de um escritor, um super de um apóstolo, um super de um teólogo, certo? E aí, o que acontece? Essa figura do Paulo, como essa super pessoa, esse super apóstolo, ela trata muito mais de uma memória que a gente tem, de uma construção, sabe, imagética, criada sobre o Paulo, do que realmente com o que a gente consegue aprender e ver do Paulo quando a gente faz uma leitura da Bíblia, e aqui eu incluo, além dessas cartas atribuídas ao Paulo, os próprios evangelhos e ali Atos dos Apóstolos, que em tese contam um pouco da história do Paulo, a gente vê que alguns desses atributos que tornam Paulo essa super pessoa não tem, assim, muita correspondência com o texto em si, que muitas coisas são uma criação. E aí, qual que é o problema quando a gente fala de imagem, assim, desse conceito imagético? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não quer dizer que é mentira. Assim, mentira, Paulo não era essas coisas. Por exemplo, se você for conversar hoje com uma pessoa ali na faixa dos seus 60 anos para cima, vamos colocar ali 70 anos, vai, 60, 70 anos, que seria, por exemplo, meus avós. Se você perguntar para eles ali como que era a escola nos anos 50, eles vão, não todo mundo, obviamente, né, mas assim, uma memória que se tem, uma imagem que se tem, é que eles vão dizer que a escola era maravilhosa, porque naquele tempo a educação funcionava, porque naquele tempo tinha palmatória, porque naquele tempo o aluno respeitava o professor. Não é assim? Não tem esse... Fala aí, Roberta. Os antigos não dizem isso? Que tinha palmatória, e que aí os alunos respeitavam o professor. Dizem sim. Meu pai falava muito isso. Então, exatamente. Aí você pega essa mesma pessoa e pergunta assim, e quantos dos teus colegas, quantas pessoas que você conhece se formou nessa escola? Se formou nesse formato de escola? E aí, se for meu avô, ele vai falar, eu nem fui para essa escola, porque meu avô é analfabeto. Ou, quando não, ele vai falar assim, a turma tinha, sei lá, 30 alunos e 10 se formava porque os outros, a diretora falava que a escola não era para eles. Eram evadidos.
Então, assim, apesar de existir essa memória de uma escola excelente, boa, com disciplina, sabe? Apesar de existir essa memória, quando a gente vai para um dado, né, para analisar ali de fato o que acontecia, a gente vê que aquela escola não era, afinal, tão boa assim. Porque de 30 alunos, 10 se formar, convenhamos que algo de errado não está certo, né? Só que na memória dos nossos avós e dos nossos pais, aquela escola, sim, era boa e funcionava. Com o apóstolo Paulo é a mesma coisa. Existe uma memória sobre ele, uma imagem sobre ele, e o que a gente está construindo aqui, nessas semanas, é a ideia de que algumas coisas talvez não correspondam a essa imagem, a essa memória. Quando a gente vê esse super Paulo, assim, que escreveu 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, eu já ouvi, por exemplo, dizerem, coloquei aqui no slide, que Paulo foi o maior teólogo cristão de todos os tempos. Bom, a gente já percebeu que aqui, os escritos de Paulo não eram teologia, sabe? Paulo nunca sentou e falou assim, agora eu vou escrever as bases do cristianismo, como se diz. Paulo recebia queixas, problemas de igrejas locais, problema de dinheiro, casos de família, problema de propriedade, problema de relacionamento, e o Paulo lá dava um conselho e mandava para aquela igreja. Então, Paulo foi um grande teólogo? Talvez nós o tornamos um grande teólogo, mas ele em si não tinha intenção de ser. O Paulo foi o grande sintetizador do cristianismo. Bom, a gente vai ver aqui na semana que vem com a professora Adele, acho que é semana que vem, que existem muitas coisas que o Paulo falou, que a gente entende como cristianismo, que o próprio Cristo nunca falou. E aí, uma coisa que a gente discutiu uma vez, eu e a Adele, foi sobre a graça, né? Paulo, ele faz uma sistematização ali a respeito da graça, o que é a graça, como que a graça funciona, como a gente salva pela graça. E essa palavra nem mesmo nunca esteve na boca de Jesus, pelo menos não nos evangelhos a qual a gente tem acesso nessa Bíblia que a gente está vendo. O Paulo também, ele sempre é tratado assim como exemplo a ser seguido. Acho que muito por aquela palavra que ele diz lá, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. E aí, esses dias eu estava refletindo aqui nessa palavra e pensando, cara, como que eu, assim, uma Thaís, no século XXI, no ano de 2024, consigo imitar o Paulo? O que eu deveria fazer para imitar o Paulo? E aí, eu fiquei sem saber, porque Paulo fez muitas coisas, disse que fez muitas coisas, e eu não sei se eu teria capacidade de imitá-lo, sabe? Em vários aspectos, assim, inclusive no estilo de vida. Então, assim, essa é uma daquelas coisas que é repetida, e às vezes a gente nem para, o que significa isso? Imitar o Paulo, seguir o Paulo e tudo mais. O Paulo também, ele é conhecido como o grande apóstolo dos gentios. Eu acho que isso vem de uma palavra onde ele se autodeclara apóstolo dos gentios. Só que quando a gente lê o Atos, lê algumas outras palavras, a gente vê que Paulo não foi o primeiro a pregar aos gentios, para começo de conversa. O primeiro foi Pedro. Pela narrativa de Atos dos Apóstolos, o primeiro foi Pedro, lá na casa de Cornélio, que deu aquela história lá, que ele teve que se explicar no Concílio de Jerusalém, aquele negócio. E Paulo também não foi o único, né? A gente vê o Pedro pregando para gentios, a gente vê o próprio Felipe pregando para gentios, pregando para o eunuco. Quando Paulo chega nas comunidades onde ele fundou a igreja, ele não prega, gente, para os gentios de primeira, como a gente sempre foi levado a acreditar. Paulo chega naquelas comunidades judaicas, em diáspora, que a gente já falou lá na primeira aula. Então, por exemplo, eu sei que tem uma garagem lá no Ceará do Rafa, do Cariri, e eu vou levar lá uma doutrina lá. Eu vou chegar na vizinha do Rafa, que eu não sei quem é, que eu não sei no que acredita. Não, eu vou chegar no Rafa e falar assim, Rafa, você tem um minuto para ouvir a palavra de Padim Cício? Aí o Rafa, lá do Cariri, que já é familiarizado com aquela doutrina, a doutrina de que viria o Messias, a doutrina, sabe? O Rafa vai e aceita Jesus. E aí o Rafa é gentil,
Mais ou menos. O Rafa é um garagista que vive no Cariri, mas ele não necessariamente é um gentil. E aí, depois, os gentios, né, as pessoas não judias são alcançadas por aquela palavra? Sim. Mas o Paulo não é, sabe, como que eu posso dizer? Esse amante dos gentios. Ele vai para outras cidades, para outros países, para outras regiões, e prega primeiro aos judeus daqueles lugares. Então, isso também é uma narrativa que está em disputa aqui hoje, nesta manhã. Também a gente aprendeu que o Paulo foi o maior missionário que teve. E quando a gente vê ali, tanto a partir dos evangelhos, tem uma palavra, né, que Jesus reuniu lá umas 60, 70 pessoas, juntou elas em duplas, mandou para as cidades e falou, eu vou passar nessa cidade, vai lá antes de mim e prega. Tem isso no evangelho. Quando o Paulo se converte, já tem muita gente fazendo missões por aí, já tem muita gente fazendo viagem missionária. Inclusive, o Paulo, ele é ensinado por outras pessoas, por Barnabé, por aquele que é preso com ele lá, como é o nome? Paulo e Silas na prisão. Então, já tinha o Barnabé, já tinha o Silas, já tinha um monte de gente fazendo missões por aí. A gente entendeu isso, que Paulo foi grande missionário, pelo volume de obras. Como a gente falou, dentre 27 livros, 13, mais o Atos dos Apóstolos, que conta a história dele. Então, assim, sabe aquele ditado, quem não é visto, não é notado? Mais ou menos isso. Um monte de gente deve ter feito um monte de coisa, mas como Paulo foi o que apareceu, foi o que ficou gravado na nossa memória. E aí, uma coisa que eu sempre conversei com a Roberta, né? Desde quando a gente começou a fazer esse estudo, essa ideia do Paulo zeloso da lei, que foi uma coisa que eu muito acreditei, assim, que Paulo era aquele judeu fiel. Não é, Rô, que a gente conversou sobre isso? Acho no primeiro encontro que a gente teve. Só que aí você vai ver as cartas do Paulo, você vê ele ferrenhamente, veementemente, falando, mano, para de circuncidar, sabe? Falando contra a lei. Meu, esquece a lei, agora é Jesus, agora é a salvação pela graça, agora é esperar no retorno do Senhor. Muitas vezes, muitas e repetidas vezes. E aí eu fico pensando como um cara, e talvez isso seja uma possibilidade, aí fica a critério de vocês decidirem se querem pensar sim ou não. Mas imagina um cara tão fariseu assim, tão zeloso da lei, tão aprendiz aos pés do Gamaliel, se converter, e aí do dia para a noite começar a pregar tão contra a circuncisão, que era uma coisa tão cara aos judeus lá de Jerusalém, sabe? Então, assim, novamente, coisas para a gente pensar. Isso tudo que eu falei agora foram coisas que a gente foi ensinado, enfim, na nossa caminhada de crente, de católico, de cristão, de forma geral, considerando aquilo que eu falei, a Bíblia, aquela reunião daqueles livros, como a palavra de Deus, nananana. O que essa ideia não considera? Não considera, porém, por exemplo, as cartas deuteropaulinas e pastorais. Eu não sei na igreja de vocês, eu nunca fui ensinada disso. Para mim, eram 13 cartas do Paulo, escritas, como eu falei lá, para produzir uma teologia cristã, inspiradas por Deus, isso. E aí, eu recomendo que você volte, se você ainda não assistiu, na aula 3, e veja a aula que fizemos sobre cartas deuteropaulinas e pastorais. Tem algumas cartas que foram atribuídas à sua autoria ao Paulo, cartas que não se sabe ao certo, podem ter sido do Paulo ou não, ou feitas por outras comunidades em nome do Paulo, e existem as cartas pastorais que já há um consenso entre os especialistas que não foram mesmo escritas por Paulo. Inclusive, é isso, né, Cássia? Algumas foram escritas depois da morte dele, é isso? Sim. Beleza. Então, assim, as pastorais, por exemplo, se os estudiosos fizeram lá o estudo e viram que foram escritas depois da morte do Paulo, a gente compreende que já há ali um outro projeto em construção. A gente pode ficar aqui 20 anos aprendendo com o pastor Berloffa, por exemplo. Se o pastor Berloffa morrer amanhã,
eu não vou conseguir reproduzir o que o pastor Berloffa fala. E não é porque eu não quero, não é porque eu não gosto. É porque eu aprendi com ele uma ideia, um pensamento, só que eu não sou o apóstolo Paulo, eu não sou o pastor Berloffa. Eu não vou conseguir reproduzir a integralidade do pensamento dele. E aí a gente vai, vou dar um exemplo, tá? A gente vai formar aqui uma escola de pensamento do pastor Berloffa, e aí quando o pastor Berloffa morrer, eu tô mexendo muito mais nova que o Berloffa, né? Quando o Berloffa morrer, quem ficar vai dar continuidade, mas vai ter ali alterações, a gente vai aprender coisa nova que o Berloffa não aprendeu. Um exemplo, tá, gente? Só para a gente se situar aqui. Essa ideia que a gente tinha também das 13 cartas escritas pelo Paulo, né, na Bíblia, inspirada por Deus, não contava com as inserções posteriores. E aí eu recomendo que, se você tiver interesse nisso, volte à aula 2, onde a gente cita como os especialistas, como os estudiosos da Bíblia sugerem que determinados trechos podem ter sido inserções posteriores. Ou seja, o Paulo escreveu, de fato, lá aquele livro, aquele capítulo, e alguns trechos, alguns versículos foram enfiados, assim, no meio do texto, depois, a partir da circulação dos textos e tal. E aí, se tiver interesse nisso, volta na aula 2. E, por fim, o que a gente vai tratar hoje aqui, essa teologia também não conta com os escritos paulinos não canônicos. E aqui, acho que, só para contextualizar, canônicos são os livros que foram escolhidos para entrar naquele grupo lá, da Bíblia oficial, inspirada por Deus e tudo mais. Beleza? Isso é canônico. E aí tem outros livros, outros muitos, inclusive, que foram escritos na mesma época, pelas mesmas comunidades, por comunidades ali em volta, e não foram considerados canônicos. E aí, a não ser que você seja muito estudioso de Bíblia, muito nerd de Bíblia, você nem tem conhecimento desses livros, assim, porque eu não tenho também, enfim. Não muda a nossa vida do dia a dia. Mas os estudiosos da Bíblia, os teólogos e tudo mais, os estudiosos de textos antigos, estudam esses livros. Inclusive, na história, especificamente, esses livros são utilizados como um termômetro, sabe? Para equiparar ali o que se diz, por exemplo, nos textos canônicos, o que se diz em Atos, por exemplo, se compara com esses livros. E se há informações confluentes, a gente pode, talvez, aceitar aquelas informações como verdades históricas. E aí é interessante que, para a teologia, existe essa hierarquia. Livros canônicos, em tese, seriam inspirados por Deus, e os livros não canônicos não seriam inspirados por Deus. Dependendo do que está escrito neles, na teologia, eles não são nem aceitos como legítimos, assim. Porque, em tese, algumas coisas podem, como que eu posso dizer, ir contra os interesses da igreja, e da igreja de forma geral, assim, daqueles povos de antigamente, que fazia reunião, concílio do Papa, do não sei o quê, para decidir qual livro entrava, qual livro não entrava, aquela coisa bem Código da Vinci, sabe? Não sei quem assistiu aí, pegou a referência. E aí, sobre os escritos paulinos não canônicos, eu preciso fazer um adendo que não necessariamente trata-se apenas de livros que o Paulo escreveu ao próprio punho. Se a gente considerar, por exemplo, as cartas pastorais, que a gente já sabe que não foi o Paulo que escreveu, ainda assim elas estão dentro de um corpus paulino, elas ainda estão dentro de uma documentação paulina, e a gente tem o Atos, por exemplo, que não foi o Paulo que escreveu também, tem a sua autoria de uma comunidade lucana, enfim, de uma tradição lucana, mas Atos conta a história de Paulo, de alguma forma. Então, ele também está dentro desse corpus paulino. Então, é uma tradição de escritos paulinos, não apenas livros que o Paulo escreveu. E aí, gente, aqui eu trouxe essas referências aqui para vocês de várias cartas, ó. Se você ver, tem carta deuteropaulina, tem carta paulina e tem carta pastoral. O que são esses versículos aqui?
são várias, entre aspas, tá? Muitas aspas, heresias que o Paulo teve que combater nas igrejas locais. E aí, gente, muito importante o que eu vou dizer agora. O que nos foi dito como heresia, talvez não era heresia. O cristianismo que nos chegou hoje não é o cristianismo certo, ou o cristianismo puro, genuíno, o melhor, nada disso. O cristianismo que chegou para a gente hoje é o projeto de cristianismo que recebeu incentivo, que foi incentivado, que foi fortalecido e que teve força política, econômica, teve mobilidade para chegar até nós hoje. Então, aqui, ó, por exemplo, em Romanos, Paulo está combatendo o legalismo judaico. Uma ideia desses judeus, esses cristãos judeus, que eles se achavam, enfim, melhores que os gentios, porque eles, enfim, cumpriam a lei, sabe? Essa ideia que todo mundo conhece. Em Filipenses, ele está combatendo uma ideia e a referência está aqui, qualquer um que quiser abrir a Bíblia e ver, e se bate, enfim, o que eu estou falando, eles criam numa ideia de satisfação do corpo, sabe, de prazeres terrenos, como Paulo fala. Então, Paulo super briga ali com esses filipenses, fala, vocês só pensam nos seus ventres, no prazer das suas barrigas, enfim. Colossenses, gente, estava rolando uma ideia, assim, de um culto a anjos, e é aquele versículo que ele fala assim, não se deixem levar por vãs filosofias, culto a anjo, umas coisas bem aleatórias, assim. Eu nunca vi culto a anjo, tem gente que viu, e lá em Colossenses aparentemente estava tendo. Em Coríntios, tinha aquela crença dos saduceus querendo tomar conta lá do povo. Os saduceus, para quem não sabe, eles não criam na ressurreição. Isso já era uma treta desde lá do tempo de Jesus, né? E aí o Paulo fala, opa, aqui não, aqui a gente crê na ressurreição. É aquela palavra que ele fala, se Cristo não morreu e não ressuscitou, que vale a nossa fé? Enfim, essa palavra aí. Segundo Tessalonicenses, tinha um pessoal que já estava perdendo a esperança de Jesus voltar naquela época, sabe? Estava entrando essa filosofia ali no meio da igreja, e o Paulo também vai, enfim, combater isso. Ele fala, não, vamos crer que Jesus vai voltar, e vai voltar agora. A gente que estiver vivo vai com ele. Essas coisas assim. E em Timóteo, tinha uma galera pregando o celibato e a abstinência. Estava proibindo o povo de casar e estava pregando uma ideia de abstinência de certos alimentos, carnes e, enfim, as que eram oferecidas aos ídolos, obviamente. Mas, assim, eu trouxe todos esses exemplos aqui para mostrar para vocês que tudo isso que nos foi dito como heresia e como o Paulo, um grande defensor do cristianismo puro e combatedor dessas heresias, na verdade, o que a gente tem, olhando de forma pragmática, de forma prática, é um Paulo fazendo prevalecer o seu cristianismo, a sua ideia de cristianismo, e todas essas crenças aqui eram movimentos cristãos que estavam também tentando se sobrepor às outras doutrinas. Então, assim, essa ideia de que a igreja primitiva era um paraíso, onde as pessoas viviam em harmonia, onde todo mundo permanecia no ensino dos apóstolos, é uma memória também, porque, assim, a gente vê desde lá do Atos dos Apóstolos, e aqui em todas as cartas, todo mundo querendo colocar, enfim, sua filosofia grega, ou tinha gente querendo aproveitar mais os prazeres aqui da vida, aproveitar mais aqui o mundo, tinha gente pensando, não, vamos abandonar o mundo, vamos pensar, vamos fazer celibato, vamos se abster, vamos fazer jejum, vamos... E assim, gente, doutrina para todos os gostos e para todas as ideias, e cristianismos de todas as formas, e assim, novamente, o que chegou para a gente não foi o melhor cristianismo, foi o que prevaleceu. E aí esses exemplos também são legais, porque agora a gente vai dar o exemplo de um texto
apócrifo, né, não canônico, que trata da temática da mulher. E eu não quero que vocês pensem assim, mas só pega o Paulo para falar de mulher? Não, não. O Paulo arrumou problema com muitas pessoas. As mulheres talvez seja o que mais aparece, né? Porque, assim, até pessoas que não são cristãs, até pessoas que não fazem parte do cristianismo, que não são evangélicas, acusam Paulo de machismo. Então, assim, é uma coisa que ficou muito evidente. Mas a gente também sabe que o Paulo é acusado de ser escravocrata, o Paulo ele é acusado de ser homofóbico, o Paulo ele é acusado de crer lá naquela doutrina. Eu estava conversando ontem com a Cássia sobre isso, aquela doutrina que o corpo não presta e que só o espírito é bom. Não é isso, não? É isso. Então, assim, o Paulo é acusado, por exemplo, de ser antilegalista. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um cristão judaizante, já não vai gostar muito do Paulo também, porque o Paulo falava contra a circuncisão e o judaizante gosta da circuncisão. Então, assim, o Paulo, ele tinha uma forma específica de pensar que era capaz de arrumar briga com muitas pessoas. E aí, novamente, aqui estão os exemplos, depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de abrir a Bíblia e ler ali cada referência, se for do interesse de vocês. E vamos para esse exemplo prático, que é esse texto esse livro chamado Atos de Paulo e Tecla. Esse texto é uma literatura cristã, tá? Produzida por cristãos, por volta do ano 1600, não, 160, depois da Era Comum. Vale ressaltar que a história não aconteceu em 160. O texto foi escrito em 160, tá? Como tudo ali no Novo Testamento, começou como uma história oral, né? Começou como uma tradição oral, a história foi sendo contada, sendo espalhada, e um dia, por algum motivo, geralmente político, alguém resolveu registrar esse texto. Então, o texto foi registrado por volta de 160, que já é o século II, período em que muitos textos foram escritos, inclusive, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é datado ali nas pesquisas mais recentes, no século II. Então, a gente tem esse aqui, Atos de Paulo e Tecla, contemporâneo a Atos dos Apóstolos, assim, escrita, só para você ter isso mais ou menos na sua mente. Gente, a Tecla, esse livro conta a história da Tecla. A Tecla, um dia o Paulo foi pregar na cidade, a Tecla era de uma família abastada, enriquecida. Um dia o Paulo foi pregar, conta a história, né? Um dia o Paulo foi pregar na cidade dela. A Tecla se encantou pelas palavras de Paulo. Diz o texto que ela ficou noite e dia ouvindo Paulo. A mãe dela via lá na janela, vendo o Paulo pregar. E a mãe dela já pensou, meu Deus, minha filha está apaixonada por esse cara. Ó a fofoca. Foi correndo chamar o noivo da Tecla e falou assim, corre lá, que a Tecla está se apaixonando por outro cara. Aí o noivo foi correndo, denunciou o Paulo. Esse cara aqui tá pregando coisa, quer roubar minha namorada, não sei o quê. Bem fofique. Aí, beleza. O Paulo foi lá meio que condenado, a Tecla também foi meio que condenada, porque depois daquele dia ela decidiu que ela não queria casar, que ela ia fazer um voto de castidade, porque, segundo o texto, o que apaixonou ela, nas palavras de Paulo, foi a pregação de Paulo sobre a castidade. Isso entra muito naquela questão da virgindade, exaltada pela Igreja Católica para as mulheres, mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Então, a Tecla, enquanto a mãe dela achava que ela estava apaixonada por Paulo, muito pelo contrário. Ela estava apaixonada pela ideia de ser uma mulher casta, então, ali, de fazer um voto de castidade e viver a sua vida, enfim, pregando. Gente, olha que legal isso aqui, esse trecho que eu separei aqui para ler com vocês. Entre o final do século II e o século III depois de Cristo, Tertuliano, não sei se você já ouviu falar desse nome. O Tertuliano viveu aqui, no final do século II e no início do século III.
ele escreve um escrito chamado De Batismo, um tratado sobre a doutrina do batismo. No capítulo 17, falando sobre quem tem o direito de administrar esse rito, então ele coloca lá, bispos, sacerdotes, diáconos, e na falta desses homens leigos. O apologista cristão de Cartago opõe-se vigorosamente que a mulher o faça, como argumento, ele acusa de ilegítimo o texto que é usado para apoiar essa ideia. Trata-se de Atos de Paulo. Mais precisamente, o trecho conhecido como Atos de Paulo e Tecla, composição que narra as aventuras de uma bela jovem convertida à fé cristã pela pregação do apóstolo e que, depois de ser salva miraculosamente do martírio por 2 vezes, ela recebe dele, do Paulo, autorização para pregar, dedicando-se a essa atividade e às curas até o fim de sua vida. Então, o que a história nos diz aqui, esse Tertuliano, gente, esse Tertuliano, ele é conhecido como os tais lá pais da igreja, que foram os caras que viveram ali nesse tempo e fizeram tratados teológicos e tal. E aqui, nessa ocasião, o Tertuliano está fazendo uma organização da igreja e ele vai acabar com essa história de mulher batizando. Por quê? Até então, as mulheres tinham direito à pregação, tinham direito ao batismo, apoiadas e legitimadas por esse texto, Atos de Paulo e Tecla. E aí, como o Tertuliano não quer mais que isso aconteça, ele vai se empenhar em deslegitimar o texto. E aí eu queria ler um pequeno trecho aqui para vocês terem ideia do alcance que era a Tecla. Por quê? A Tecla, na Igreja Católica, ela é uma santa canonizada. Na Igreja Evangélica, a gente nunca nem ouve falar assim dela, nunca nem sabe que ela existe. Só que olha que maluco isso aqui que eu vou ler para vocês. Vejam só. O culto à Tecla foi um dos mais importantes na Antiguidade Tardia, chegando a rivalizar, pasmem, com o culto de Maria, a mãe de Jesus. Em algum momento da história, a Tecla foi mais adorada é modo de dizer, né? Foi mais cultuada na cristandade do que a própria Maria, mãe de Jesus. Vocês entendem o que é isso? E aí, vamos lá. Ela estava presente na Ásia Menor, Itália, o culto a ela, né? Na Ásia Menor, Itália, Gália, Alemanha, África do Norte, Armênia, Chipre, Palestina, Síria e Egito. E aí, aqui a autora faz um destaque ao culto no Egito. Gostaríamos de destacar o culto no Egito devido à imensa quantidade de referências à Tecla em afrescos, fragmentos têxteis, tecido, estelas funerárias, lamparinas e frascos para peregrinos. A enorme presença de remanescentes materiais sobre apóstolas são frutos desse texto, venerada. Obrigado, Wallace. Isso aí, venerada. A enorme presença de remanescentes materiais sobre a apóstola são fruto do sucesso desse texto que a gente está falando, Atos de Paulo e Tecla, no Egito. No total, foram encontrados, olha só, gente, 5 manuscritos, é muita coisa, 5 manuscritos na Antiguidade Tardia, dessa coleção. E dois desses fragmentos eram especificamente um pergaminho do século IV e uma folha do século V, apenas com essa história de os Atos de Paulo e de Tecla. Além da tradição grega, no Egito também circulou uma versão copta do Atos de Paulo e Tecla. Copta é a última versão da língua egípcia. Já não era em hieróglifo, não sei falar. Não era mais aqueles desenhinhos de bichinho, já era o alfabeto grego e tinha acrescido ali na língua grega algumas palavras latinas e gregas. Então, além da versão grega, que era a língua, vocês já sabem que circulava ali no Mediterrâneo, nos séculos I, II, III, enfim, tinha também essa versão copta. Ou seja, o texto foi lido, foi relido, foi traduzido, uma coisa que era muito particular. Então, assim, olha o tamanho, a proporção que se chegou
esse texto da Tecla, tá? Não se tinha essa ideia ainda, né, de texto canônico, não canônico. A Tecla era venerada, como bem colocou o Wallace. E aí, no final do século II, no século III, vem esse Tertuliano falar o quê? Que o livro não é legítimo. Ninguém tinha falado nada. Ele só queria que as mulheres parassem de batizar, e aí falou isso. E aí eu trouxe aqui uma outra fofoca histórica para vocês, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto. Esse aqui é o trecho que o tal do Tertuliano usa para descredibilizar, e olha aqui, vou ler com vocês. Palavras do Tertuliano nesse escrito de batismo. Mas se certos atos de Paulo, os quais são falsamente assim chamados, reivindicam o exemplo de Tecla para permitir que as mulheres ensinem e batizam, saibam os homens que na Ásia, o presbítero que compilou esse documento, pensando por si só mesmo em aumentar a reputação de Paulo, foi descoberto. Olha o que o Tertuliano está falando. Que o presbítero da Ásia, que fez esse texto, que fez esse documento, estava querendo levantar a moral do Paulo. Embora professasse tê-lo feito por amor a Paulo, foi deposto da sua posição. Aí, olha o argumento que o Tertuliano vai usar. Como poderíamos acreditar que Paulo daria autoridade às mulheres para batizar e ensinar, quando ele não permitia até mesmo que elas instruíssem? Que fiquem em silêncio, disse ele, e que consultem os seus maridos em casa. O Tertuliano está usando aquele texto de Coríntios, que a gente já falou aqui na aula 2, que, inclusive, é um dos textos que se acredita fortemente, esse trecho específico, tratar-se de uma inserção posterior. E a gente tratou aqui na aula que, ainda que não fosse uma inserção posterior, aquele texto está mal colocado ali, porque ele nega toda uma tradição paulina de mulheres fazendo coisas, estando com Paulo, estando na igreja. Como a gente falou, antes do Paulo chegar, já tinha mulher, enfim, fazendo muitas coisas na igreja, e depois que o Paulo morreu, também as mulheres continuaram fazendo as coisas. Então, Tertuliano, olha, eu vou te falar, você precisava estudar um pouco mais a Bíblia, como nós aqui na Igreja da Garagem, tá bom? Só queria falar isso para você. E aí, gente, para a gente encerrar, há alguns estudos sobre esse texto, né, a autenticidade, a historicidade desse texto da Tecla, e aí eu trouxe isso aqui para a gente pensar e finalizar junto, que é o seguinte: o filósofo Ángel Sánchez, doutor em filologia, que é o estudo das ramificações das línguas, pela Universidade de Valência, um estudioso desse texto, ele fez a sua tese de doutorado estudando a linguística desse texto. Ele sugere que, além da Tecla, essa história, porque depois, se vocês for ler, vocês vão ver que a história dela é bem fantasiosa. Ela foi salva 2 vezes da morte, uma vez da fogueira, outra vez ela ia, acho que, ser comida por focas assassinas. Gente, é bem doido. Depois lê lá, que é legal. Também é curtinho, vocês vão gostar. Então, o Ángel, ele sugere que o texto, além da história, começou de forma simples, e conforme ela foi sendo passada, ela foi sendo ampliada e ajustada até chegar em um texto mirabolante, sabe? Mirabolante mesmo, sim, com histórias fantásticas, como era característica dos textos ali helenísticos do primeiro século. Atos dos Apóstolos é um grande exemplo que a gente tem disso. Os apóstolos ali fazendo coisas miraculosas. A gente tem, por exemplo, Pedro curando as pessoas apenas pela sua sombra, ou é pelo lenço. Tem um ao Paulo e um ao Pedro, né? Um curava pelo lenço. Manda meu lenço lá que fulano vai ficar curado. O outro só a sombra passava e a pessoa ficava curada. A gente tem Felipe se teletransportando. A gente tem Paulo. Gente, o Paulo, enquanto a Tecla foi salva de 2 martírios, o Paulo foi salvo de naufrágio, de picada de cobra, de apedrejamento, prisão, a lista do cara é grande. Então, assim,
em nada o teor fantástico e espetacular do Atos de Paulo e Tecla se difere de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que está na nossa Bíblia tradicional e que a gente sempre admitiu como, enfim, histórico, entre muitas aspas, tá? E aí, o Angel, quando ele estudou esse texto, ele deduziu isso, que no começo a história era simples e depois, enfim, foi ganhando elementos para tornar a história fantástica, no sentido simples da palavra, fantástica, de contar feitos mirabolantes. Existem 3 polos em que os especialistas se dividem a respeito da origem da historicidade desse texto. Existe primeiro um núcleo histórico, que é defendido aqui por esses autores, o Theodore, o William e tal. Eu coloco aqui o nome, porque se você quiser pesquisar, você dá um Google aí, vê quem é, vê qual é a formação, vê qual que é enfim, a formação do cara para ele acreditar isso aqui que ele está falando. E aí, esse pessoal do núcleo histórico acredita que se você pegar o texto da Tecla e tirar o caráter fantástico, sabe, e tirar os milagres, as coisas mirabolantes, o que fica é histórico, sabe? Dá para você acreditar que a Tecla existiu, dá para acreditar que a Tecla foi uma discípula do Paulo e que depois ela se tornou uma apóstola, sendo autorizada por ele próprio a pregar e batizar, enfim. Existe, do outro lado, um outro polo, que é defendido por esses 2 autores aqui, por exemplo, o Schlau e o Lipsius, que eles acreditam, assim, que é possível que tenha existido uma Tecla, mas é improvável, sabe? Eles falam assim, não é que não pode ter existido, mas a gente não consegue provar de forma científica. Então, é possível, mas é improvável que tenha existido essa tal de Tecla. E ali no meio, existem alguns autores que eles tentam sintetizar, eu escrevi aqui, síntese argumentativa. O que eles fazem, esses autores do meio? Eles pegam argumentos das 2 posições, então, por exemplo, eles acreditam que existe um núcleo histórico na história dela, e aí eles dão umas, como que eu posso dizer? Eles divergem em questão de datação e tudo mais, e aí eles pegam argumentos dos 2 lados e, enfim, tentam sintetizar ali de forma argumentativa, creem que pode ter existido a Tecla, pelo menos o núcleo histórico da sua história, enfim, e é isso. E aí, novamente, eu ressalto como como esse livro aqui, ele é muito parecido com o livro de Atos, tanto na datação, os 2 ali pertencem ao século II, os 2 narram a história de Paulo, os 2 narram atos mirabolantes, os 2 falam de uma doutrina cristã, os 2 foram escritos por uma tradição cristã, né? Por cristãos, é uma literatura cristã, e só que aí tem um problema, né? Por muito tempo, esse livro do Atos de Paulo e Tecla foi aceito como um livro cristão, enfim, tendo a própria Tecla venerada pela igreja. E ali, naquela ocasião, entra esse Tertuliano na vida da história da igreja, e ele vai falar que não gosta do texto. E aí o argumento que ele usa para desclassificar o texto é ruim pra caramba, que é aquele versículo, um versículo de Coríntios, acho que é Coríntios 8, 35, se não me engano. E aqui a gente vê que os estudos dos textos antigos já avançaram muito, no sentido de compreender a possibilidade do texto da Tecla ser tão autêntico quanto Atos dos Apóstolos, quanto as cartas paulinas e qualquer outra coisa. E aí, trago isso para a gente refletir como determinados escritos foram privilegiados em detrimento de outros, tá? Como eu falei, aqui a gente está usando o exemplo especificamente da questão das mulheres, que até o tal do Tertuliano batizavam e pregavam na igreja, historicamente comprovado, e aí é o Tertuliano que vai começar com essa história de, eu não gosto desse livro, e a gente não vai mais fazer o que ele quer.
Agostinho também, se eu não me engano, Agostinho também faz algumas críticas ao texto, e aí ele começa a cair em descrédito, apesar da Igreja Católica não ligar e venerar até hoje. E aí eu volto aqui nesse trecho para a gente conversar um pouquinho sobre como, além da questão das mulheres, existiam muitas outras questões nos cristianismos originários. A gente nunca pode pensar em um cristianismo. A gente tem que sempre pensar em cristianismos, narrativas em disputas, teologias em disputas, cada um querendo. Vamos colocar de um jeito crente, assim? Cada um querendo agradar a Deus da sua forma. Então, um achou que ia agradar a Deus se abstesse de comer e de casar. O outro achava que ia agradar a Deus se desfrutasse da terra e se comesse bem. O outro achou que ia agradar a Deus se seguisse a lei à risca, se circuncidasse. O outro achou que ia agradar a Deus se parasse de esperar, assim, por um retorno breve de Deus e, sei lá, talvez se ocupasse com outras coisas. O outro achou que ia agradar a Deus descrendo nesse negócio de ressurreição, que coisa esquisita. Vocês acreditam em ressurreição? Você acredita, Roberto? Na ressurreição de Jesus, eu acredito. E na ressurreição de forma geral? Sabe lá, né? Eu acho que você está na seita do saduceu. E aí é legal também essa ideia de seita, porque só é seita aquilo que o outro acredita, né? Aquilo que eu acredito é fé, o que eu acredito é religião, o que o outro acredita é seita, é heresia. E ali, ó, o Paulo querendo combater um monte de coisa. Então, gente, é isso que eu preparei para hoje. Por favor, queria muito ouvir vocês, que vocês estão meio tímidos no final da aula, ninguém fala nada. E eu preparei com muito carinho, quero ouvir vocês a respeito disso. Por favor, levantem as mãos e falem. Obrigada por me ouvirem. Então, é muita coisa nova. Dá um abraço, mamãe. Pra gente velha. É muita coisa nova e a gente vai aprendendo a cada dia, meu. É uma novidade atrás da outra, uma desconstrução atrás da outra, né? E eu não sei o pessoal mais novo, mas eu levo um tempo para processar essas informações todas, porque foi muito tempo, né? Não sei explicar, mas vocês entendem, foi muito tempo construindo ideias não digo erradas, não estou dizendo completamente erradas, porque tem muito valor, né? Eu não estaria aqui sem elas, né? Então, mas foi muito tempo com meias verdades, talvez seja essa o termo que eu queira usar, muito tempo com meias verdades, com verdades selecionadas, né? Com verdades assim arranjadas com algum interesse, não sei, né? E escondidas algumas também com alguns interesses, né? Então, assim, eu levo um tempo, vou levar ainda muito tempo desconstruindo cada dia um pedacinho e processando tudo isso, né? Mas, assim, é bom demais, cara, é bom demais porque eu acho que só não muda de opinião quem não tem. Alguém já disse isso, só não muda de opinião quem não tem. E aprender faz parte da vida. Acho que o dia que a gente desistir de aprender, é porque a gente já morreu, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente precisa de entender que ninguém sabe tudo, né? Os mais novos têm me ensinado muito, né? Aquelas que poderiam ser filhas, como o caso da Thaís, os netos, ensinam o tempo todo, né? Eu não tenho aquela teoria de que eu vou aprender com moleque, vou aprender com molecas, eu já sei tudo, a verdade, eu sou dona da verdade absoluta. Não sou. Tem sido bom demais aprender e ressignificar o tempo todo com vocês, né? E acho que é isso. Eu tô meio lento de processamento, meu processador é mais lento, é mais antigo, né? Mas aí eu fico mastigando isso assim durante o tempo
Tem sido muito bom. Ah, ótimo, muito obrigada. Dai, você perguntou onde que acessa as aulas, né? Se você ainda não estiver no grupo de membros, se você estiver no grupo de membros, eu mandei o link da playlist ontem no grupo, dá uma olhadinha lá. Se você não tiver, manda mensagem para alguém no privado, que a gente te encaminha o link, tá bom? Tem a playlist lá bonitinha, todas as aulas, e aí você pode acessar. Ricardo, pode falar, por favor. Ricardo Araújo. Oi, bom dia. Agora desativou, agora ativou o microfone. Dando ênfase ao que a Roberta disse, é uma desconstrução que eu tô há basicamente há 7 anos. Ainda me pego ainda me questionando ainda. Então, eu digo para ela que ela não está sozinha nessa desconstrução, né? Eu, eu praticamente minha adolescência inteira eu fui criado dentro da igreja e foi meio complicado, sabe? Tá sendo até hoje, mas hoje a gente já consegue entender mais um pouco. Mas diga a ela que é um processo que demora tempo. Não é porque o processo dela é lento, não. É porque a gente foi bombardeado com tanta coisa psicológica que quando a gente conhece o evangelho de verdade, a gente fica se questionando. Então, só dando ênfase ao que ela disse, não é que é um processo lento, não. É uma desconstrução que vieram construindo na nossa cabeça. E isso se chama... É uma coisa psicológica, né? São mitos psicológicos que foram criados dentro da nossa cabeça. Então, tem muita gente aí que tá lelé da cuca, né? Eu posso dar um testemunho muito básico, assim. Quando eu falei para minha tia que eu estava tomando remédio para o TDAH, ela disse: "Você é doido, né? Você é maluco." Quando eu digo para as pessoas que são da igreja: "Ah, eu estou indo no psiquiatra", "Você está ficando doido?" Então, assim, tem gente ficando lelé da cuca por causa de como diz Caio Fábio, né? Tem muita gente aí fora alimentando os próprios inimigos, né? Não é falando de Cristo, é alimentando inimigo, alimentando a guerra com o inimigo, entendeu? Então, assim, remédio para o coração a gente toma, para a pressão, para o diabetes toma. Agora, quando é para questões de distúrbios psicológicos, a gente é doido. Então, só para você ver o senso de subversão aí. A galera toma remédio para tudo, mas quando é para a cabeça, para tomar conta do TDAH, da ansiedade, não pode. É do inimigo. Então, tem gente que chega num nível que nem remédio toma e precisa de tomar remédio. Então, assim, tem uma pesquisa que diz que a maioria das pessoas que vão para hospitais psiquiátricos, para internação psiquiátrica, a maioria viveu dentro de igrejas. Então, assim, então é uma porcentagem muito perigosa, porque eles mexem muito com o psicológico das pessoas. Só isso só que tinha para falar. Ótimo, muito obrigada pela fala. Vejo de nada. Isso que você falou é muito verdade, né? E pensando nisso que vocês falaram sobre o processo, eu acho que deve ser um consenso pelo menos na garagem, assim, pelo menos para mim é um valor. Eu não tenho a intenção assim de agora a gente vai desconstruir tudo que vocês aprenderam, porque tudo que vocês aprenderam errado. Eu jamais diria isso. Eu acho isso uma arrogância boba, sem sentido, sabe? Porque... não, gente. Como se eu fosse, ou eu como se a garagem, ou as teologias progressistas. Não são, sabe? Esse, tipo, os portadores da verdade absoluta. Porque a verdade absoluta não existe, tá? Muitas coisas que eu trouxe aqui são coisas estudadas por uma perspectiva histórica. E, assim, vocês vão reparar que a história, ela nunca afirma, assim, foi isso, foi que aconteceu, foi esse autor que escreveu, foi nesse ano que escreveu. Gente, porque simplesmente
Não se sabe. Todos os textos que a gente tem na Bíblia são textos muito antigos. A gente não tem acesso a nenhum daqueles textos originais, gente. Se alguém vai falar para você que leu a Bíblia no original, você pergunta para a pessoa como que ela foi capaz de voltar 2000 anos na história, porque não existe nenhum texto original. O que a gente tem são cópias de traduções. Entende como é complexo? E aí, quem traz facilidade de afirmar foi isso, é aquilo, é a igreja tradicional. Que aí, como numa tentativa de demonstrar sabedoria, o domínio sobre aquilo, e fala, não, porque o Paulo foi isso, fez isso, isso aqui é santo, isso aqui não é, isso aqui é canônico, isso aqui qual é a palavra que ele fala para falar da religião dos outros? Pagão, isso aqui é pagão, isso aqui. E, gente, isso não existe, assim, quem chegar com a verdade absoluta, falando que trouxe a história verdadeira, vocês desconfiam, porque nem na história oficial, na matéria história, não se tem isso. A gente tem indícios, a gente tem sugestões, a gente vê ali quais argumentos fazem mais sentido, e aí a gente constrói o que eu falei naquela hora, uma verdade histórica. Verdade histórica não é o passado, não é o que aconteceu, é o que hoje, com os recursos que a gente tem, a gente conseguiu estudar, juntar ali vestígios, porque do passado só se tem vestígios, e a gente tenta ali conjecturar algo que talvez tenha acontecido, sabe? Então, não se preocupem, assim, com essa ideia de ter que reaprender a vida, assim, até de uma forma até meio heróica, sabe? Não se preocupem com isso. O importante é que a gente saiba que quem diz que tem uma verdade absoluta não tem, e se alguém disse, agora sim, se alguém disse na sua vida que existe uma verdade absoluta, essa pessoa foi desonesta, e aí é legal que você tenha consciência disso. De resto, é muito bom que a gente estude, quem tem interesse, que procure, isso é ótimo, maravilhoso, ter confluências de ideias, ter pensamentos e discussões. Fala, Marcos Vinícius. Sou eu, bom dia. Bom dia, pastora. Aula excelente, como todas as outras, muito bacana mesmo. Começar o final de semana assim é bom demais. Gosto muito desse horário para já deixar claro, porque esse lance de acordar, tomar café e ouvir isso tudo é muito bom. Liga o cérebro de um jeito muito maneiro. Podia ser todo dia. Mas enfim. Aí o que você disse agora, eu estava com uma perguntinha. Aí, depois do que você falou agora, a perguntinha virou um troço. Aí eu vou fazer uma pergunta provocativa, assim, que eu tenho a minha resposta, mas eu acho bacana a gente refletir sobre isso. Como você disse, a gente tem uma multiplicidade de cristianismo, né? A gente tem uma enormidade de relatos, né? E a verdade absoluta, ela não é absoluta, ela não é real. Você tem, né, ideias, sofismo, etc e tal. Aí a minha pergunta é, como que a gente faz para navegar nessa multiplicidade de, entre aspas, ofertas de verdade que se colocam diante de nós? Por exemplo, o Paulo. Eu entrei nessa aula, lá no início, com uma visão do Paulo. E hoje, o que mostra como está sendo bom, a minha visão do Paulo foi alterada em muitos aspectos. Por quê? Porque agora eu estou tendo uma outra visão. Mesmo assim, eu não posso dizer que a minha visão antiga foi completamente destruída.
Mas, assim, o que aconteceu foi uma nova, em paralelo, uma nova forma de enxergar o Paulo. E a partir daqui eu tenho na minha individualidade a decisão de como eu vou ler Paulo a partir de agora. E aí é que, continuando a minha pergunta, como que a gente navega por essa multiplicidade, por essa quantidade de ofertas teológicas, doutrinárias, sem se perder na facilidade, no comodismo. Eu estou fazendo uma pergunta que eu ouço muito de quem não entende a visão progressista, que é justamente essa. Como você faz? Você não acha que você está optando por uma visão muito confortável do Evangelho? Você não está optando por algo muito fácil de viver? Aí eu faço essa pergunta: como que a gente faz para, no meio de tanta incerteza, viver e escolher um caminho que não seja o caminho que o meu corpo acha mais tranquilo de seguir? Como que eu faço para seguir por um caminho que não é muito que eu não optei, sabe, que eu não optei por ele por não ser cansativo? Eu estou falando do corpo nesse sentido, sabe? De não ser cansativo. Ou será que optar é justamente... O optar passa por escolher, de fato, algo que não seja penoso? Não é uma pergunta que eu quero uma resposta assim, mas é uma reflexão, sabe? São tantas coisas que a gente aprende, são tantas formas de enxergar tudo, que às vezes eu paro e penso, cara, tá, a igreja tradicional tem esse discurso, a gente tem esse discurso, pô, eu tô indo por esse discurso, por quê? Porque para mim tá mais legal, ou não? Será que sou eu que estou falando mais alto do que tudo? Será que é meu instinto, meu instinto de sobrevivência dentro da fé? E aí terminando, ou será que a grande bússola no meio de toda essa confusão de ofertas assim, seja justamente a fé e a espiritualidade, a sua relação direta ali com Deus? Eu falei pra caramba, espero que tenha feito algum sentido, mas foi uma reflexão que me bateu. A minha mãe, especificamente, é uma pessoa que frequentemente me faz esses questionamentos. Para minha mãe, ela acusa a gente na igreja da garagem, mas é uma crítica à teologia progressista de uma forma geral, como você bem colocou, como se de certa forma a gente pregasse uma facilidade, sabe? A famosa porta larga, sabe? Os crentes vão conhecer esse termo, a famosa porta larga. E aí, é muito engraçado você dizer isso, porque eu acho que existem muitos aspectos, assim, quando a gente fala a respeito de qual teologia seguir, principalmente, tem uma frase que se diz na história, que diz que o trabalho da história é a luta da lembrança pelo esquecimento. Porque mais do que lembrar coisas e mais do que construir teologias, não, vou recolocar. A construção das teologias está mais pautada naquilo que a gente deixa esquecer do que aquilo que a gente lembra. E isso, não quero falar de forma muito filosófica, vou tentar trazer de forma mais prática. A gente, por exemplo, desprivilegia versículos em todas as teologias, tá? Não é só na tradicional, não. Não é só na calvinista, não é só na pentecostal.
Na teologia progressista, tem versículo que a gente fala, isso aqui eu não vou adotar para mim. No dia que Deus mandou invadir lá o lugar, matar criança, matar animal, não deixar ninguém vivo, eu não vou chegar aqui na garagem e pegar isso. Ah, gente, invade lá a casa do seu vizinho, mata o cachorro e pega a casa para você. Então, assim, é um versículo que eu vou esquecer, sabe? Que eu, como progressista, vou silenciar, que eu vou deixar esquecer, sabe? Que eu não vou lembrar, que eu não vou vir aqui pregar. Agora, qual versículo que eu vou vir aqui pregar? Olha, se você tiver duas túnicas e seu irmão não tiver nenhuma, dá uma para ele. E esse eu vou fazer lembrar. Então, todas as teologias e todas as teorias e tudo que a gente tem no campo da filosofia, das ciências humanas, é essa batalha entre fazer esquecer e fazer lembrar. Deixa eu ler um trecho aqui para você, falando, já que a gente usou o exemplo das mulheres, diz assim, não era estranho a atuação das mulheres no processo de difusão do cristianismo, falando desse período que a gente está estudando. Ao longo das cartas autênticas, Paulo dá notoriedade a 7 mulheres, Febe, e tem a referência aqui, Júnia, Chloe, Prisca, Evódia, Sinteque e Ápia. Além da menção, há mais 7 mulheres nas cartas aos romanos. Prisca, Júnia, Febe, Maria, Júlia, Trifena, Trifosa, Pérside, a irmã de Nireu e a irmã de Rufus. Quantas pregações você ouviu sobre essas mulheres na sua vida? A microfone aí fala, Marcos. Quantas pregações? Deixa eu lembrar aqui, hein? Nenhuma. Já fui, nenhuma, não. Nenhuma. Isso é a batalha do esquecimento pela lembrança. Agora, quantas pregações você ouviu na sua vida falando a mulher aprende em casa com seu marido? Em 2018, então, eu ouvi um monte. Exatamente. Essa é a batalha da lembrança versus o esquecimento. E aí, tá, mas qual que é a certa, então? Se é que pode se dizer em uma teologia certa. Existe uma teologia que, além de esquecer de versículos, se esquece de pessoas. Existe uma teologia que, além de privilegiar versículos, privilegia pessoas. Existe uma teologia que, além de hierarquizar textos bíblicos, hierarquiza pessoas. E aí, eu não quero fazer parte dessa teologia. Se tiver uma teologia que ali, mais ou menos, na medida do possível, equalize as pessoas, o versículo pode fazer o que quiser. Pode colocar Deus matando criança no Antigo Testamento, não estou nem aí, sabe? Pouco me interessa isso. Desde que, apesar que não tem como, né? Porque aí as crianças vão estar sendo desprivilegiadas. Mas, então, contradições aí da nossa vida. Eu prefiro ficar com a teologia que não faz essa hierarquização das pessoas, que não faz a hierarquização das vidas, das vivências, das experiências. E essa é a resposta que eu tento dar sempre, assim, que eu sou confrontada a esse respeito, entendeu? Então, assim, lembrar das coisas que equalizam as pessoas, que trazem algum tipo de justiça, que trazem algum tipo de horizontalidade, e esquecer as coisas que hierarquiza as pessoas, desumaniza, manda matar, desprivilegia, enfim. Isso a gente esquece, o outro a gente lembra, e das pessoas a gente lembra sempre, e, enfim, é mais ou menos isso. Não sei o que você acha disso. O que você acha disso? Eu achei maravilhoso e podia levar isso para quinta-feira um dia. Gostei pra caramba. Muito top. Valeu. Mais alguém, povo? Ou não vai embora pro sábado da faxina? Que em casa tá tendo obra, eu vou ter que fazer faxina. Pó de cimento, essas coisas, meu Deus. É isso. Muito obrigada a todo mundo por acordar cedo, por estar aqui até agora. Já vamos para 10h20. Muito bom estar na companhia de vocês. Semana que vem tem mais.
A gente ainda tem mais 2 módulos, se eu não me engano. Em um módulo, a Adele vai trazer para a gente as contradições dos ensinamentos de Paulo e de Jesus. O que eles falaram que era parecido? O que eles falaram que era diferente? Se era diferente, de onde que o Paulo tirou isso? E depois, se eu não estou esquecendo de ninguém, a Kel vai fechar com chave de ouro, falando sobre a recepção do Paulo pela igreja atual. Não sei se ficou claro na aula de hoje, o Paulo histórico, se é que a gente pode falar de um Paulo histórico, não tem compromisso nenhum com o que os crentes inventaram sobre ele. Que nem eu falei, ele não tinha pretensão de ser um grande teólogo, sabe? Ele nunca falou, eu vou sintetizar aqui o cristianismo, vou ser lembrado, vai ter igreja com meu nome, eu vou ser lembrado em todas as escolas dominicais, nada, ele não tinha nada disso. Quem colocou o Paulo nessa posição foi a gente, tá? A gente, nossa memória, nossa ideia. A gente tem uma mania feia de ficar idolatrando o homem, não é verdade? A gente quer idolatrar jogador de futebol, a gente quer idolatrar cantor de rock, a gente quer idolatrar Paulo, que escreveu a Bíblia. A gente é fogo, gente. Olha, não é por nada não, viu? Vamos melhorar nisso aí. Então é isso. Semana que vem tem mais. Obrigada e bom sábado para vocês. Beijo. Beijo, obrigada.